E aí, povo, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, esse vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje, tá? Tanto que eu botei no título importante. Então, adoraria que muita gente visse esse vídeo com atenção. Eu vou falar sobre dois assuntos que muitas vezes se confundem na prática, pelo menos é o que eu tenho visto, mas são coisas diferentes, beleza? Então, como o próprio nome do vídeo já diz, os dois assuntos são texto e tema. Vamos lá, eu vou ilustrar com um exemplo não bíblico, beleza? Uma coisa boba. Vamos falar sobre um tema, por exemplo, vamos falar sobre mãos humanas. Se a gente for falar sobre mãos humanas, a gente pode falar sobre algumas coisas. Anatomia da mão humana, a fisiologia, a fisiatria, né? Enfim. A gente pode falar de doenças que acometem as mãos. Dentro desse tema existem assuntos, tá bom? E para falar sobre esse tema da mão, a gente, evidentemente, precisa de fontes, né? Porque o que cada um nasce sabendo sobre a mão é que você tem 5 dedos, normalmente. Seus dedos têm unhas, você sabe a cor da sua mão, é isso. Agora, para você saber os músculos que tem aqui dentro, nervos, ossos, vasos, você precisa de um livro que te ensine tudo isso, ou de um atlas, ou você vai precisar abrir a mão de alguém e fazer pesquisa para ver o que tem dentro, certo? Então, para estudar mãos, a gente tem livros, atlas, vídeos, fotos, aulas, muitas maneiras de você estudar sobre uma mão. Ok, então vamos agora a um assunto mais legal. Vamos falar sobre Deus. Então, se a gente quiser falar sobre Deus, sobre esse tema, né? A gente pode falar sobre Deus? Pode. E o que a gente vai falar sobre Deus? Bom, a gente vai falar o que a gente pode saber dele. E as coisas que a gente pode saber dele, sendo você um cristão ou uma cristã, estão na Bíblia cristã. Ok. Então, para a gente falar de Deus, a gente precisa da Bíblia, que é a fonte. Beleza? E a Bíblia é nada mais do que um conjunto de textos. Beleza? Todos os textos da Bíblia, todos os trechos de todos os textos, de todos os livros, todos falam diretamente sobre Deus? Não. Alguns, por exemplo, vão falar sobre linhagens genealógicas. Fulano gerou fulano, gerou fulano. Não está falando de Deus ali. Tudo bem, Deus é o Senhor da vida e Ele permitiu. Tudo bem, mas o texto não está falando diretamente sobre Deus. Então, nem todos os textos falam diretamente sobre Deus. E, ao mesmo tempo, não é só um texto que vai falar sobre Deus. A Bíblia vai ter diversos textos dentro dela que vão falar sobre Deus, beleza? Então a gente tem o tema que a gente vai falar, por exemplo, Deus, e a gente tem os textos que embasam o que a gente está falando, ok? Se eu vier aqui e fizer um vídeo sobre um texto, vamos supor que eu abro a Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, não sei o quê. Se eu for falar de um texto, eu vou ler o texto, a gente vai falar sobre o texto, a gente vai interpretar o texto, a gente vai tentar pegar, inclusive, algumas abordagens distintas da nossa, não sei o quê, e a gente vai falar sobre aquele texto. Aquele texto vai falar sobre algum tema, ou até mais de um tema, mas ele é só um texto. Normalmente, você não tem textos únicos para um tema. Ou seja, normalmente a Bíblia ela tem diversos textos que falam sobre o mesmo tema, os mesmos temas, ok? Então, se eu pegar apenas um texto e falar sobre ele, não necessariamente eu vou estar exaurindo tudo que tem para falar sobre o tema. Beleza? Ok. Hoje em dia, na maioria das igrejas que eu visito, para não dizer em todas, eu vejo pessoas pregando sobre temas. E, assim,
eu não tenho nada contra isso. Mas pregar sobre um tema é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por que que é difícil? Porque para um mesmo tema, e aqui, obviamente, eu estou falando de um tema que vai ser um tema caro para os cristãos, beleza? Para você falar sobre um tema, você precisa conhecer, pelo menos conhecer, todos os textos que falam sobre aquele tema. Você não precisa levar todos os textos para uma pregação sobre um tema. Não precisa. Até porque muitas vezes não vai dar tempo. Porque a Bíblia é muito grande. Mas, se você não conhecer todos os textos que falam sobre aquele tema, você, invariavelmente, cedo ou tarde, vai acabar caindo em algum erro. Porque você vai falar alguma coisa contrária a um texto que fala sobre aquele tema. Deixa eu simplificar aqui. É mais fácil alguém pregar em cima de um texto do que em cima de um tema. Porque para pregar em cima de um tema, o cara tem que saber tudo sobre aquele tema. Ou, melhor dizendo, o cara tem que conhecer todos os textos que falam sobre aquele tema, na Bíblia, beleza? Então eu vou exemplificar. Vamos usar um exemplo, não é? O exemplo é a melhor parte. Vamos falar sobre o tema que é o seguinte, 2 pontos. Aquele momento da história em que Deus fez os israelitas ficarem 40 anos vagando por desertos antes de entrar na terra que Deus prometeu para eles. Se você não conhece a história, Israel é um povo, é um dos povos que foi gerado a partir de Abraão. Então existia um homem que viveu há quase 4.000 anos atrás, chamado Abraão, que teve filhos, e um desses filhos teve filhos, e um desses filhos teve filhos, e eles foram tendo filhos e filhos e filhos até se tornarem um povo, o povo de Israel, beleza? E Deus fez algumas promessas específicas para Abraão, para o filho dele e para o neto dele, que geraram esse povo. E uma dessas promessas, talvez a maior delas, tenha sido: olha, ao povo que vai vir de vocês, eu vou dar uma terra que eu vou escolher, e eles vão habitar nela. Beleza. Abraão viveu, teve filhos, morreu. O filho dele também, o neto dele também. E depois disso passaram-se centenas de anos, passaram-se séculos, e a gente chega num ponto que eu não vou saber precisar a data, mas em certo momento esse povo existia e estava vivendo dentro do Egito. E aí chega um momento em que Deus decide tirar eles de lá, e aí ele utiliza Moisés para isso, e aí acontecem as famosas 10 pragas do Egito, e depois Deus tira eles de lá, no Êxodo, e abre o Mar Vermelho, beleza, ok. Depois disso tudo, depois que eles passam pelo Mar Vermelho, Deus fecha o mar e mata o exército egípcio, depois disso, o povo de Israel anda um pouquinho de tempo e chegam bem perto da terra que Deus daria para eles. E Deus diz assim: Moisés, envie 12 espias, um de cada tribo, que eram 12 tribos, para espiar a terra, e depois voltem e digam o que eles acharam e tal. Mas já estava claro que Deus queria que os israelitas invadissem a terra, porque Deus daria a vitória para eles contra aqueles povos de lá. Ainda assim, ele manda que Moisés envie 12 espias. Moisés faz isso, envia 12 espias. Eles ficam 40 dias na terra, colhendo relatórios sobre o povo que vivia lá, sobre a terra também, e voltam. No que os 12 voltam, dois deles dizem: vamos entrar, vamos invadir, vamos lutar, pois nós vamos vencer porque Deus está conosco. Ok. Os outros 10 falaram: não vai dar, o povo que está aqui é muito forte, eles têm cidades muradas, eles são mais fortes do que a gente, não vai dar. O povo ouviu o relato desses 10, ficou com medo e não invadiu a terra como Deus queria que fosse feito. Por causa disso, Deus diz: bom, já que vocês me desobedeceram, inclusive mais de uma vez, vocês, os adultos, melhor dizendo, homens, mulheres de 20 anos para cima, nenhum de vocês vai entrar nessa terra. Vocês vão vagar por regiões desérticas durante 40 anos, até que todos vocês morram e só os seus filhos vão entrar. Beleza? Tem um texto na Bíblia que fala isso. Eu estou resumindo, tá bom? Para o vídeo não ficar tão grande. E aí vamos imaginar
Vamos imaginar que alguém suba no púlpito de uma igreja para falar sobre o tema, os 40 anos em que os israelitas vagaram por desertos antes de entrar na terra que Deus prometeu para eles. Vamos falar sobre esse tema. Se o cara só conhecer esse texto que eu falei há pouco, que fala que os israelitas foram infiéis, né? Desobedeceram a Deus. Se ele só conhecer esse texto que fala sobre esse tema, ele talvez chegue e diga assim: os israelitas não entraram na terra prometida por Deus para eles porque eles foram infiéis com Deus, eles desobedeceram o que Deus mandou. Então você, na sua vida, se você for infiel e não fizer conforme o que Deus quer, ele também vai tirar de você alguma coisa e tal, não sei o quê. Se ele fizer isso, lógico que eu enxergo alguns problemas aí, mas vou falar só sobre um deles. E o problema que eu enxergo em quem prega dessa forma não tá errado, mas não tá totalmente correto, não. Então, eu vou provar o que eu estou tentando dizer e eu espero que fique claro, tá bom? Então, dessa vez eu separei alguns textos aqui. Então, primeiro, vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 14, versículo 20. Números 14, versículo 20. Eu vou abrir aqui a minha, você abre a sua aí. Bom, já abri aqui. O que acontece em Números 14, versículo 20? Nesse ponto aqui, Deus ele fica irado contra os israelitas porque eles estavam reclamando de Deus, eles estavam sendo rebeldes e tal. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu estou pensando em matar esse povo e fazer de você um novo povo. E Moisés intercede pelo povo e diz: não, Senhor, não faça isso, porque os egípcios dirão que o Senhor tirou eles de lá apenas para matá-los, não sei o que e tal. E aí Moisés pede que Deus perdoe o povo. E no versículo 20 diz assim: o Senhor respondeu, eu estou dando na Bíblia versão NVI, tá bom? Deus então disse: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. E mais à frente, no versículo 33, que eles estão já nessas regiões desérticas, deserto, né? Deus fala assim: seus filhos serão nômades aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então aqui Deus está dizendo aquilo que eu falei antes, não é? Beleza? Ok. Então esse foi um texto que a gente leu que fala sobre o tema que eu trouxe. E até aqui parece que a interpretação do que aconteceu é essa. Ok. Então, vamos, por favor, a um outro texto, que agora é o texto de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Abre aí, por favor. Deuteronômio 29, versículo 1. Se você precisar, pausa o vídeo e depois volta. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 diz assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez ao Egito. Os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito, ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Versículo 4, preste atenção. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Ponto. Paramos aqui um pouquinho. Vamos tentar arranjar as ideias aqui. Lá em Números, Deus falou que os israelitas não entrariam na terra prometida por Deus a eles, porque foram infiéis. Foram infiéis, desobedeceram a Deus,
mesmo depois de terem visto aquelas maravilhas, sinais, não é? E aqui, Deuteronômio 29, versículo 3 e 4, vai repetir, ó, com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. E o versículo 4 dá um outro tom aos fatos. O versículo 4 vai dizer: o Senhor não deu a vocês mente que entenda. Não deu olhos que vejam, não deu ouvidos que ouçam. Então, calma aí. Lá atrás, a culpa era dos israelitas. Porque eles não foram fiéis a Deus. Porque eles não entendiam que Deus faria com que eles vencessem a guerra. E aqui, o responsável por tudo é Deus. Não sei por tudo, né? Mas o texto diz claramente: o Senhor não deu a vocês mente que entenda. Então, opa, calma aí. A única explicação para que eles tenham sido infiéis não é porque foi culpa deles. Essa não é a única explicação, não é. A gente aqui, agora tem duas. E essa que a gente acabou de ler tá na conta de Deus, tá na mão de Deus. Porque foi Deus que não deu para eles mente que pudesse entender. Beleza? Então, voltando àquele exemplo que eu dei de alguém que sobe no púlpito e prega sobre esse tema e diz bem assim: a responsabilidade foi toda de Israel, foi daquele povo, que não sei o que, não sei o que. Opa, não foi. Não foi. Não foi. Deus aqui, ele tá... Quem diz isso não é Deus, quem diz isso é Moisés, ok? Mas vamos entender a Bíblia como um texto inspirado e que não está errado. Moisés está dizendo que o Senhor não deu a vocês mente que entendesse, olhos que vissem e ouvidos que ouvissem. Então não é só culpa deles. Inclusive, se você puder abrir sua Bíblia em Jeremias 31, tem um negócio muito bacana lá. Isso daqui, se eu não me engano, já é algo dito para o povo que voltaria do exílio. Posso estar errado, tá? Mas vamos ler o que está escrito aqui. Abre, por favor, Jeremias 31, versículo 31 também. Abre aí, beleza? Diz assim, estou lendo na Bíblia NVI, tá bom? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando faria uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Incrível esse texto, hein? Então, lá em Deuteronômio 29, versículo 4, o Senhor não tinha dado aos israelitas mente que entendesse, olhos que vissem e ouvidos que ouvissem. E aqui bem mais para frente, em Jeremias 31, ele está dizendo: farei uma nova aliança com a casa de Israel, que não será conforme a aliança que fiz quando os tomei pela mão para tirar do Egito. Porque agora eu vou inscrever no coração deles as minhas leis, e eles conhecerão a mim. Então, esse texto aqui eu nem pensei em trazer para esse vídeo, mas eu acho que é mais um exemplo de quando Deus toma responsabilidade pela ação. Ele tomou responsabilidade lá em Deuteronômio 29, versículo 4, e tomou responsabilidade aqui em Jeremias 31 de novo. Lá por não fazer e aqui por fazer. E para completar esse nosso bolo, para colocar a cereja no bolo, ainda sobre aquele mesmo tema dos 40 anos, né, que Deus deixou o povo vagando sem poder entrar na terra que seria deles, abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Abre aí rapidamente. Isso aqui foi muito antes, tá? Quando o Senhor ainda estava falando com Abraão. Lembra Abraão que eu falei? Quando o Senhor ainda estava fazendo as promessas para ele, o Senhor disse, Gênesis 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus
descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, o Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa, ou porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então, aqui a gente ainda tem um terceiro elemento, que quando Deus diz que não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, é mais ou menos como se ele estivesse falando assim, olha, o povo que está na terra onde os israelitas vão entrar, o povo que está lá ainda não pecou o tanto que precisa para que seja justo que eu os tire de lá. E, inclusive, essa tese que eu estou falando aqui, embasada nesse texto que a gente leu, ela encontra eco lá em Deuteronômio capítulo 9. Depois você lê tá? Depois você lê Deuteronômio capítulo 9, versículos de 1 a 6, eu acho, tá? Muito bem. Ok. E aí, por que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Porque, bom, acho que já ficou, pelo menos em parte, já ficou claro. E aqui eu vou deixar de forma mais explícita ainda. Gente, tem muita pregação que eu vou. 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 Que é temática, ou seja, a pessoa que tá lá tá pregando sobre um tema. E ela prega coisas que estão diferentes dos textos bíblicos que falam sobre aquele tema. E assim, se você prega uma coisa diferente do que a Bíblia diz, acabou. Acabou. É irrelevante. Assim, às vezes eu sou um pouco duro na minha forma de falar o que eu penso, mas quando a gente vai para a igreja pregar alguma coisa, a gente precisa levar a palavra de Deus ali, beleza? Então, se você prega alguma coisa que está desconectado do texto, você não está pregando a palavra de Deus. Você está pregando o que você acha. E o que a gente acha é perigoso, porque muitas vezes a gente entende errado. Muitas vezes a gente entende tudo errado, né? Então eu vou dar um exemplo que eu acho que não tem tanta importância prática assim, tá bom? Mas que é um exemplo característico de um texto que as pessoas, muitas delas interpretam errado e fazem teologia em cima disso. Então, antes de mostrar o texto, eu vou já falar sobre o tema. Vamos ao tema? O tema é Satanás. Da onde ele surgiu, quem ele é, quais autoridades que ele tem na Terra, quais poderes que ele tem sobre nós, enfim. Um tema que a gente pode falar sobre vários assuntos, né, desse tema. E aí a pergunta é, o que a Bíblia fala sobre o diabo? O que a Bíblia fala sobre ele? Bom, a Bíblia fala algumas coisas sobre ele, e é a partir dessas coisas que a gente vai entender quem ele é. Só que a Bíblia tem textos que não falam sobre ele, mas as pessoas acham que falam. Então, um exemplo, que talvez seja o maior deles, está lá em Ezequiel. Então, vou pedir para você para abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 25. Ezequiel capítulo 25. E vamos... A gente não vai ler tudo não, tá? A gente só vai passar o olho de uma forma geral. Então, se você abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 25, se você puder, pega aquelas Bíblias que tem aqueles resuminhos em cima, porque vai ser bom de ver o que eu quero aqui. Então, em Ezequiel 25, do versículo 1 até o versículo 7, a gente tem assim, pelo menos a minha Bíblia tem, profecia contra Amon, que era uma terra lá, de um povo. Do versículo 8 para frente, tá aqui, profecia contra Moabe, que é um outro povo. Do versículo 12 até o versículo 14, profecia contra Edom. Do versículo 15 para frente, profecia contra Filístia. Em Ezequiel 26, aqui tá, profecia contra Tiro. Em Ezequiel 27, um lamento por Tiro.
Ezequiel 28, profecia contra o rei de Tiro. Aí depois lá no versículo 20, profecia contra Sidom. Depois, Ezequiel 29, profecia contra o Egito. Tá vendo que ele vai fazendo profecias contra várias terras? Ou povos, né? Enfim. Capítulo 30, um lamento pelo Egito. Capítulo 31, o cedro no Líbano, que também aqui fala sobre o Egito. 32 também, um lamento pelo faraó e tal. Então, você tem aqui profecias e lamentos contra diferentes povos, beleza? Então, lá em Ezequiel 27, ele começa... Minto. Em Ezequiel 26, começa a profecia contra Tiro. Em Ezequiel 27, é um lamento por Tiro. Tiro era uma terra, tá? E no capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. Algumas Bíblias trazem príncipe, tá? Então elas trazem assim diz o Senhor sobre o príncipe de Tiro. No versículo 2. No versículo 11, tá assim: esta palavra do Senhor veio a mim. 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Então, no versículo 1 e 2 foi contra o príncipe. No versículo 11 e 12 é contra o rei. Beleza? E aí depois vai vir contra o Egito, o faraó, etc. E aí no capítulo 28, versículo 11 e 12, que é o que eu falei, que é quando Ezequiel vai levantar um lamento a respeito do rei de Tiro. O que é esse lamento? Diversos profetas de Israel fizeram lamentos por alguma coisa. O lamento é como se fosse um canto fúnebre que é feito antes de um evento acontecer de fato. Então, quando Israel ainda tinha um reino, Deus mandou alguém para ir lá e fazer um canto fúnebre, lamento. Falou assim: como caíste, Israel? Tu eras a menina dos olhos de Deus, não sei o quê. Mas Israel tá lá ainda. Mas Deus tá dizendo assim: olha só, o tempo de vocês está quase chegando, velho. Porque vocês me provocaram a ira e eu vou trazer um povo aqui para acabar com a terra e vocês vão sofrer o exílio e tal. Ok? E nisso, como esse lamento, esse canto fúnebre era uma linguagem poética, tinham diversas figuras de linguagem ali, beleza? Mas mais importante do que isso é entender onde a gente está. Em Ezequiel 28, a gente está no meio de um dos lamentos contra um dos povos que aconteceu. Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, beleza? E aqui no versículo 12, Deus fala bem assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, abre aspas, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim e você não mais existirá. Esse trecho aqui é muito utilizado para falar sobre o diabo, como se esse texto aqui estivesse falando sobre o diabo. Não tá. É um lamento com linguagem poética e algumas expressões e hipérboles para falar sobre o rei de Tiro, um ser humano. Tanto que esse texto está no meio de outros textos que falam sobre outros reis e outras terras e outros povos. E assim, ainda que a gente quisesse tentar pensar que isso daqui está falando sobre o diabo, por mais que não se mencione o diabo em lugar nenhum aqui, ainda assim
tem duas coisas que deixam isso muito pouco provável. A primeira é o propósito pelo qual esse livro foi escrito. Ezequiel foi um profeta que Israel teve, que viveu no período ali no meio do exílio, beleza? Então ele escreveu coisas sobre Israel no início do livro, diversas coisas ali. Ele escreve coisas sobre os outros povos, talvez para tentar fazer com que os israelitas entendessem que Deus também controlava os outros povos e o rei de cada povo. E depois vai continuar falando sobre outras coisas. Em nenhum momento ele fala sobre o diabo, porque os israelitas precisavam saber dessas coisas aqui, que Deus estava com eles, que Deus, mesmo sendo Deus de Israel, ele era soberano sobre os outros povos e sobre os outros reis. Falar sobre o diabo não ia acrescentar nada pro leitor original, entendeu? Então, assim, pelo propósito do livro, não faz o menor sentido pensar em diabo aqui. E outra coisa, que era a segunda coisa que eu disse, que torna isso improvável, é que mais pra frente, lá em Ezequiel capítulo 31, versículo 2 fala assim: Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo. Então aqui ele vai falar sobre faraó e o Egito, beleza? No versículo 9, diz assim: Eu o fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. E um pouco antes ele fala: Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Então, assim, ele está usando também linguagens do Éden, do jardim de Deus, para falar sobre um outro rei, o rei do Egito. Entenderam? Então, assim, é um exemplo, entre aspas, bobo, mas que mostra que as pessoas, às vezes, pegam um texto e acham que ele está falando de um tema, quando ele está falando de um outro tema. Agora, imagina alguém que chega para pregar sobre um tema, e o tema é: vou falar sobre o diabo, por alguma razão. E fala: e o diabo era querubim, e era da guarda de Deus, e que não sei o quê. Como é que esse cara sabe disso? O único texto da Bíblia que poderia dar base para isso é esse que a gente leu agora. Não tem outro. A gente tem algumas informações sobre o diabo? Tem, a gente tem algumas informações. Mas a Bíblia não fala de onde ele veio, quem criou, quando, quem é ele. Não fala. Não fala. E se você conhecer alguém que diz que sabe de tudo sobre ele, desconfie bastante. Enfim, deixa eu ver, tá com 32 minutos. É um tempinho bom de vídeo, né? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E talvez depois desse meu vídeo você tenha reparado que os meus vídeos normalmente são sobre textos e não sobre temas. Já fiz vídeo sobre tema. Fiz um vídeo sobre dízimo, né? Que foi um vídeo sobre um tema. Mas normalmente eu faço vídeo sobre textos. Eu acho que é mais fácil de fazer, então é mais fácil para mim. Eu acho que é mais fácil de entender, dependendo da forma como é feito, né? E eu acho que é mais interessante. Falar sobre temas é legal? É legal. É importante? É muito importante. Mas quem é que vai falar para nós sobre temas? Porque normalmente as pessoas que eu vejo pregarem sobre temas, inclusive nas igrejas, não conhecem os textos que falam sobre os temas, e quando conhecem, interpretam errado. Então, assim, fica muito complicado. Muito complicado. Beleza? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a minha angústia. Que vocês tenham entendido a angústia que eu sinto de chegar em algum lugar e ver pregações sobre temas que são desconectados com o texto. Eu espero que vocês tenham essa visão também, não para sentirem angústia, mas para entenderem realmente o que procede e o que não procede de muitas coisas que são ditas nas igrejas. E para que vocês também, caso algum dia vão pregar em algum lugar, não façam isso. Não falem sobre um tema desconsiderando os textos da Bíblia que falam sobre ele, ou falam alguma coisa que vai contra algum texto. Não faça isso. Se você quiser pregar sobre algum tema
sobre o qual exista mais de um texto que fale uma coisa e esses textos parecem falar coisas antagônicas, não tem problema. Traz os textos. Traz os textos. E aí, quando você for concluir para falar sobre o tema, você fala, bom, é isso e isso. Beleza. É melhor que a gente seja transparente e sincero e falar que existem dois pontos de vista de dois textos distintos sobre um tema do que tentar resumir o tema demais e acabar falando coisa errada. Porque senão, bicho, é melhor não falar. Minha opinião. Se você gostou desse vídeo, apesar dele estar grande, então deixa o seu like aí. Manda para alguém que você acha que vai se beneficiar assistindo. E não sei quando será o próximo vídeo, mas espero que não demore tanto assim. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e fique com Deus.